Olá, alunos. Vamos trabalhar hoje uma aula sobre continuidade, limites. E eu quero trabalhar com vocês também uma questão da função exponencial. Então, acompanhem comigo aqui uma curiosidade. Nós temos esta função f de x, 1 mais 1 sobre x elevado a x. Vamos ver como é que é essa função. F de x igual 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então vejam que interessante. Se vocês pegarem uma calculadora e fizerem assim, para x igual a zero. Para x igual a zero, f de x não vai existir. Elevado a zero. Então, notem, para x igual a zero, não vai existir. Vejam aqui no gráfico, ó, que para x igual a zero, a função não existe. Zero não tem a função, depois começa a existir, e antes do zero existe a função. Agora, vamos examinar com mais cuidado. Para x, então aqui não existe. Vamos examinar agora para x igual a 10. f de x, 1 mais 1 sobre 10 elevado a 10. 1 mais 1 sobre 10 elevado a 10, vocês vão ver que vai dar aproximadamente 2,7 e alguma coisa, tá? Então, se vocês pegarem uma calculadora, verão que dá em torno disso. Curiosamente, se você fizer x igual a 100, essa função 1 mais 1 sobre 100 elevado a 100 vai ficar em torno de 2,7 e alguma coisa. Então, tá vendo? Ó? 10, 100, e se eu colocar um número bem maior, para x igual a 100 mil, por exemplo, né? Vamos colocar aqui em cima, para x igual a 100 mil. f de x, 1 mais 1 sobre 100 mil elevado a 100 mil. Tá? Isso aqui também vai dar aproximadamente 2,7. Então, o que eu quero falar para vocês? Podem pegar a calculadora e fazer experiências com 100 mil, com 1 milhão, com vários valores. Essa função, ela não vai passar desse 2,7. Esse 2,7 é chamado de número de Euler. Então, se eu aumentar, estou aumentando aqui para 10 mil, então, quando x aumentar para
um número bem grande, ó, bem grande, um número grande a gente chama assim, infinito. Uma quantidade grande, não é um número, é uma quantidade. Então, f de x tende para E, onde E, número de Euler, 2,718, aproximadamente. E não vai sair disso. Então, se você começar a aumentar 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, tal, vai ficar mudando essa casa aqui para frente, mas fica em torno disso. Vai dar E. Então, esse número E existe na sua calculadora, é a base dos logaritmos naturais, tem a tecla E na X na sua calculadora, e a base dos LNs, dos logaritmos naturais, tá? Então, vejam que interessante. Quando x vai para infinito, o f de x, como nós podemos ver, vai para E. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou apagar aqui. Vou deixar o E aqui para vocês, ó. E vamos falar um pouquinho sobre continuidade, sobre limite também. O que é o limite? Muita gente não... Vamos recordar um pouquinho. Quando eu faço o x se aproximar de um valor, em linhas gerais, isso estou falando de maneira informal, o y tende para um valor. Esse valor y, que o y se aproxima, a gente chama de limite. Claro que tem várias condições. O ponto do x tem que ser um ponto de acumulação, né? Que a gente viu o conceito já, tá? Mas em linhas gerais é isso, você aproxima o valor de x, né? E o valor de y é o limite. Então, vejam o gráfico da função 1 mais 1 sobre x elevado a x. 1 mais 1 sobre x elevado a x. Olha como é que fica o gráfico dessa função. Vocês podem fazer esse gráfico no Winplot, no Wolfram, algum software matemático, tem vários aplicativos de celular. Vejam aqui, que quando x está vindo para zero, aqui é o x. Então, quando x está vindo para zero pela esquerda, está aqui, ó, x tendendo a zero, né? Então, vou colocar, ó, x tendendo a zero, esse menos quer dizer pela esquerda, x tendendo a zero pela direita, ó, essa flecha e essa flecha. Então, vejam, x tendendo a zero menos quer dizer tendendo a zero por valores menores. Então, menos 0,1, menos 0,001, menos 0,0001. Esse menos significa se aproximar de zero por valores menores que zero. E esse mais, zero mais, significa se aproximar de zero por valores maiores que zero. Então, eu posso dizer que nós podemos recordar aqui o limite, né? Então, veja, o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, tem que ser igual ao limite quando x tende a zero pela direita. Se acontecer isto, existe limite. Tá? Então, quando acontece isso,
existe o limite. Se acontecer isso e a função for igual, então você tem o limite igual ao valor da função, aí a função vai ser contínua, tá? Então, as condições de continuidade, você tem o limite da função igual à função. Vamos escrever isso aqui. Para a função ser contínua. O que é uma função contínua mesmo? É uma função, né, em linhas gerais, você consegue traçar sem tirar o lápis do papel. Ó, uma função descontínua, eu tenho que traçar, tirar o lápis do papel e voltar. Certo? Descontínua, contínua. Então, o que tem que acontecer para ser contínua? Limite de f de x contínua em x igual a A, por exemplo. Quando x tende a A, pela esquerda é igual ao limite de f de x quando x tende a A pela direita. Para ser contínua, limite de f de x quando x tende a A tem que ser igual a f de A. Então, essa é a condição de continuidade. Para ser contínua uma função, o limite à esquerda tem que ser igual ao limite à direita. Nesse caso, dizemos que existe limite. Se o limite à esquerda for diferente do limite à direita, não existe o limite. Existem apenas os limites laterais. Isso aqui, limite lateral à esquerda, limite lateral à direita. Se o limite da função for igual ao valor da função, aí nós dizemos que ela é contínua neste ponto. Então, limite de continuidade, temos que dizer contínua em x igual a A. Tá certo? Então, veja aqui, a nossa função, voltando aqui para o nosso gráfico, né? Nossa função, estão vendo que é descontínua, ó, ela tem uma interrupção no zero, tá? Então, há de se esperar que isso aqui, continuidade, não aconteça. O limite, quando x tende a zero, ela é descontínua no zero, tá? Ó, estão vendo? Ela interrompe no zero e você tem que começar de novo aqui. Então, 1 mais 1 sobre x, vamos ver aqui. Quando x tende a zero pela esquerda, valores menores que zero, ó, ela está vindo aqui e vai indo lá para cima. Quanto mais eu me aproximo aqui, vai indo para um número muito grande, que a gente chama de infinito, ou mais infinito. E se eu vier com zero aqui, pela direita, ó, tá vendo? Ó, x tendendo a zero pela direita, ela está vindo para o número 1. Então, aqui, 1 mais fazendo o limite, né? Não vai existir a função no ponto. Importante lembrar, ó. Vejam que se você colocar um zero aqui, você vai dizer que não tem 1 sobre zero. 1 sobre zero não tem, mas existe uma aproximação. Essa aproximação chama limite. Então, não é que a função tem no zero, ela se aproxima. Quando x se aproxima de zero, esse valor se aproxima de 1, tá? Então, vamos ver como é que fica a análise de uns limites aqui, tá? Já vimos a questão da continuidade. Vamos ver a análise aqui, ó. Vamos calcular nessa função, então,
1 mais 1 sobre x, né? Elevado a x, tá? Então, limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Vamos ver como é que é isso. Aqui, ó. X tendendo a zero pela direita. Vamos tender aqui, ó. Estou vindo aqui, estou vindo aqui. Onde nós chegamos? Limite ao valor de y. Chegamos no 1. Então, está aqui, ó. Limite quando f de x, o x tende a zero pela direita, é 1. Agora, vamos fazer aqui, ó. Quando tende a zero pela esquerda. Quando tende a zero pela esquerda, estou vindo aqui, ó. Estou vindo aqui, chegando no zero, está indo para um número muito grande lá em cima de y. Então, esse número nós vamos chamar de mais infinito ou simplesmente infinito, tá? Então, eu posso dizer que, ó, não existe limite de f de x quando x tende a zero, tá? Deixar assim, né? Ó, o fato do limite à esquerda, ó, zero, e à direita serem diferentes, quer dizer que não existe o limite. Existe o limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita, mas o limite não existe. Só existe limite se o limite à esquerda for igual ao limite pela direita, certo? Continuando. Limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Vamos ver aqui, ó. De novo. Tendendo a zero pela direita, deu 1. Tá? Já tínhamos visto isso. Limite quando x tende a infinito. Vamos fazer o x tender para o infinito aqui, ó. Aqui, ó. Se o x tender para o infinito, ó, x vai aumentando, aumentando, aumentando. O que é tender para o infinito? Nós já fizemos. Olha essa função aqui, ó. Se eu fizer 10, vai dar 2,7 alguma coisa. Se eu fizer 100, né? Então vou colocar aqui f de x igual 1 mais 1 sobre x elevado a x. Se eu fizer 10, f de x 2,7. Se eu fizer 100.000, que nós já tínhamos feito, f de x vai ser 2,7. Se eu fizer um número muito grande, f de x tende para e, onde e é igual a 2,718, número de Euler, ou Euler, como queiram. Então, ó, se o x for aumentando, olha o que está acontecendo aqui, ó. O y está se aproximando deste número aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Quanto vale o e? 2,7. 2,7 está aqui, ó. Né? Então, aqui está o 3 e aqui está o nosso e, nessa linha aqui, ó. Tá? Então, quando x tende para infinito, f de x tende para e. Nós estamos vendo aqui, ó. Se eu tender para 10, para 100, para 1000, para um número grande, vai tender para e 2,718. Então, terminando a nossa análise, temos
uma função, recapitulando com vocês, né? Temos uma função descontínua no ponto zero. Por quê? Porque não existe o limite. Para uma função ser contínua, tem que existir o limite. Existir o limite à esquerda, lateral à esquerda, tem que ser igual ao limite pela direita. Também, quando nós tendemos aqui para infinito, o x tende para e, que é o número 2.718 aproximadamente. Então, acompanhando aqui no gráfico, ó, quando x tende a zero, dá 1, está aqui, né? Pela direita dá 1, pela esquerda dá infinito. Quando x tende a zero, por aqui dá 1, quando x tende a infinito, x vai ficando grande, essa função vai ficando grande, tende para e. Então, pessoal, eu peço que analisem esse gráfico, façam esse gráfico e analisem esses limites. Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima.